Prova amarela Enem 2021, questão 134, falou assim: o sino dos ventos é composto por várias barras metálicas de mesmo material e espessura, mas de comprimentos diferentes conforme a figura. Considere F1 e V1, respectivamente, como a frequência fundamental e a velocidade de propagação do som emitido pela barra de menor comprimento. E F2 e V2 são as mesmas grandezas para o som emitido pela barra de maior comprimento. As relações entre as frequências fundamentais e entre as velocidades de propagação são, respectivamente, iguais a... Lembrando, então, que essas barras são emissores sonoros, né? Então, a gente pode considerá-las como se fossem tubos para fazer essa pequena análise, tudo bem? Então, relembrando, não importa se for um tubo aberto, tá? Ou se for um tubo fechado, o que o exercício está cobrando da gente, tá? Ele está cobrando da gente uma simples relação entre a frequência de emissão sonora e o comprimento do tubo. Então, a gente relembra que para tubos abertos, né, a frequência emissora seria N, que seria o número do harmônico, né, vezes a velocidade do som, beleza? Dividido por 2 vezes o comprimento da barra. Nesse caso, é o comprimento da haste, né? Para tubos fechados, como eles não produzem os harmônicos pares, a frequência é determinada por uma relação parecida, porém excluindo os pares aqui. Por isso, sobre 4L. Mas em ambas as relações, perceba que quanto maior o comprimento do tubo, quanto maior o comprimento da haste, menor será a frequência, tá? Ou seja, mais grave será o som. Então, ele fala para a gente, ó, o comprimento da barra 1, veja, um comprimento pequenino. O comprimento da barra 2 já é maior, tá? Então, sem medo, como o comprimento da barra 2 é maior que o comprimento da barra 1, e o comprimento vai ser, e a nossa frequência vai ser inversamente proporcional ao comprimento, então a frequência emitida pelo nosso tubo 2 passa a ser menor do que a frequência do som emitido pelo 1, os dois harmônicos fundamentais, mas diferentes um do outro devido ao comprimento desses tubos, tá? E muito cuidado, lembra que na relação fundamental da ondulatória, onde diz que V é lambda F, é interessante você entender que não existe relação de proporção entre a velocidade de uma onda e a frequência de uma onda, porque a velocidade de uma onda, ela varia com o meio, ela depende do meio de propagação. Então, não é porque a frequência aumentou que a velocidade também aumentou e vice-versa. Só mudaria a velocidade do som se mudasse o meio. Como ambas as asas estão no ar, a velocidade do som é a mesma para ambas. Então, a velocidade do som emitido pela barra 1 será igual à velocidade do som emitido pela barra 2, tá? E relembrando que a frequência é uma característica da fonte. Aí sim, mudou a fonte, mudei de uma haste de tamanho 1 para um tamanho 2, eu mexi na fonte. Então, eu mexi na frequência, mas eu não mexi no meio de propagação, que no caso é o ar, por isso a velocidade não sofre alteração. Tá? Então, cuidado, questãozinha perigosa, cuidado com esse joguinho de setas, principalmente nessas relações de proporção, tá? Nessa relação fundamental, essa proporção não vai funcionar. Mais uma vez, repito, a velocidade do som depende do meio e a frequência do som depende da fonte emissora. Beleza? Então, resposta aí, letra D, questão bem interessante. Se você curtiu esse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos e eu te espero no próximo encontro. Tamo junto? Valeu!